Sejam bem-vindos ao Consciência Financeira. O objetivo do nosso programa é muito simples: tirar a venda dos seus olhos. Aqui, a gente não usa aquelas palavras complicadas de banco que parecem outra língua. A gente vai conversar sobre como cuidar do seu salário, como usar o celular para facilitar a vida financeira e começar a guardar um pouquinho, né? Precisa, mesmo que você ache que não sobra nada. É um papo de amigo para amigo, direto ao ponto, para te ajudar a dormir tranquilo sem se preocupar com os boletos de amanhã. Nós vamos tirar dúvidas sobre dinheiro, conversando com algumas pessoas que podem ajudar a compreender esse universo. Queremos mostrar que o mundo das finanças e do dinheiro digital pode fazer parte da sua vida também. Eu sou a Ângela e estarei aqui com a Vânia. E o tema do nosso programa de hoje é consciência e o primeiro passo para sair do automático. E eu quero fazer uma pergunta simples para você. Você trabalha para o dinheiro ou ele que trabalha para você? A gente tem que saber essas relações que a gente tem com o dinheiro, porque se ele te domina, como é que você consegue controlar uma coisa que você não tem domínio? E a gente vai conversar aqui com a Vânia sobre o conceito do ralo aberto. Sabe aquelas pequenas coisas, uma balinha que você compra, você passa na rua e tem vontade de comer tomar um café, comer um pão de queijo? Isso não é ruim. O X da questão aqui é que você precisa gravar isso tudo. Porque de pouquinho em pouquinho, você faz R$100 facinho no final do mês. O que você acha disso, Vânia? Oi, Ângela, boa tarde a todos. Todo mês eu me pergunto, para onde foi o meu dinheiro? Eu trabalho, recebo, pago os boletos, e aí quando eu olho, de repente, cadê? A conta está vazia. E aí é o meu problema. Eu deixo tudo para anotar depois e acabo esquecendo. E aí vem esse ralo aberto, né? Eu tenho um problema grande. Eu imagino, assim, um balde de água furado. Quando a gente tem um furo grande, né, um boleto grande, uma conta grande, a gente sabe organizar, tapar esse buraco, porque a gente sabe que vai ficar sem a água. Mas e quando ele é pequenininho, são microfuros no balde, a gente não vê, né? E aí vai de pouquinho em pouquinho, a coisa vai ficando feia e a gente não consegue nunca ter um pouquinho guardado. E aí a gente se desespera no final do mês, se desespera no final do ano, por causa dos nossos gastos, desses gargalos, não é? Pois é. E a gente acha que vai lembrar, acha que vai chegar em casa e vai lembrar de marcar essas coisinhas, né? E, olha, a gente sai de manhã, você toma um cafezinho num canto, você compra alguma coisinha no outro lugar e aí fica complicado. A história é que a gente não marca nada disso. Agora, isto é uma das coisas, né? É um dos gastos. Eu já tentei fazer, te juro que eu já tentei e ficou complicado. Mas esses aí, eu até acho menos, porque eu acabo não gastando por consciência, eu acabo não utilizando. Quando eu vou sair, né, para alguma coisa, eu já direciono que hoje eu vou gastar isto ou aquilo. Agora, tem um probleminha aí, né? E as promoções em Vânia? Promoção também não é um gargalo, não, hein? Olha, essas aí é que me acabam. Além das promoções dos aplicativos de compra, né? Que hoje a gente consegue comprar tudo pela internet mais baratinho. É baratinho. É uma blusa aqui, uma calça ali, é R$20 aqui, é R$30 ali, e assim vai nosso dinheiro. E, além disso, ainda tem os aplicativos, né? Os dos filmes, os tais famosos filmes que ficam saindo do cinema e a gente quer ver dentro de casa. A gente compra o aplicativo e muitas das vezes a gente nem vê, porque a gente não tem tempo, não é assim que funciona, Ângela? É verdade.
E aí você fica com aquela coisa, é Netflix, é Amazon Prime, é um Disney. Então, uma das coisas que eu optei por fazer isso, eu realmente optei. Eu tenho um só. Eu tenho apenas um aplicativo. E o que eu fiz? Que eu achei que é legal assim para a gente não gastar muito. Eu tenho o Amazon Prime. E a minha mãe tem o Netflix. Às vezes eu peço emprestado para ela, porque ela não vê com tanta frequência. Eu peço emprestado para ela isso daí. Então ela tem apenas um gasto e eu tenho apenas um. E de vez em quando a gente troca. Isso também é uma coisa legal de fazer. Porque, obviamente, a gente não vai cortar tudo da vida, né? A gente gosta de assistir uma coisa ou outra, e nem só por isso. Para saber o que está sendo feito, para a gente ter essa noção do que o mundo está oferecendo. Muitas vezes a gente está nada grandioso, mas para quem tem filho, para quem tem sobrinho, que é o meu caso, é interessante a gente ficar de olho sim, né? Você tem esses gastos mensais aí com esse negócio aí de aplicativos? Tenho. Aqui a gente também, eu tenho filho adolescente e um jovem adulto. E era uma guerra, porque um queria uma coisa, o outro queria outra. E no final das contas, a gente, como pai e mãe, a gente se desdobra para dar o que eles querem, né? E aí a gente gasta muito mais. Então, chegamos a um consenso de que teria uma votação e aí definiria um único programa para poder eles terem já começar esse direcionamento, né? O que eu mostrei para eles foi o quê? Se todo dia a gente gastar R$ 3,50 num pão, num lanche, que seja pequenininho, né? Hoje R$ 3,50 não é nem num cafezinho, um cafezinho é muito mais do que isso. Mas no final do mês você jogou pelo ralo R$ 100 sem contar com ele. Se a gente juntar isso em 12 meses, R$ 100 no ralo, é R$ 1.200 que a gente jogou no ralo. Isso deixou de ser um ralo, né? Imagina como é que é esse valor, R$ 1.200 num ano, para uma família. É muita coisa, né? E a gente vai gastando, acaba gastando com coisas que realmente não precisa. Ciência financeira, o que eu vejo é assim, dá uma olhada no que a gente realmente precisa, né? Faz muito tempo que eu consigo, olha só, hein? Você vai dizer que, na verdade, eu sou heroína. Eu consigo andar no shopping sem querer gastar. Por quê? Eu começo a pensar no que realmente eu preciso. Porque eu acredito que consciência, que a gente tenha que ter uma consciência do que a gente realmente quer ter, do que realmente a gente precisa. Eu não sei se aí onde você mora teve isso, mas algum tempo atrás teve, em São Paulo, teve uma febre de um Beyblade, uma coisa assim. Eram uns peões que a gente jogava e tinha um outro também que era uma coisa muito mais sem graça, que eu acho, que era um negócio que você colocava no dedo e ele começava a girar. Esses gastos aí, a gente precisa começar a pensar, né? O que eu quero? Se eu quero trocar um carro, se eu quero comprar um eletrodoméstico melhor, se eu preciso guardar para trocar um piso de casa, qualquer coisa parecida, então a gente já começa a pesar. Será que realmente eu compro mais um vestido ou eu guardo para fazer alguma coisa em casa? Como é que você vê isso, Vânia? É complicado, né? Então, assim, eu vejo muito a questão da febre que tem, né? O que o mundo coloca, né? O que coloca para a gente gastar e esquecer o que a gente tem de necessidade maior. Você falou esse Blade aí, esse peão, eu lembrei muito da fase que eu achei sem nexo, mas coisas que acontecem. A venda do morango do amor, lembra disso agora há pouco tempo? Gente, foi uma febre. Um único morango custando 15, 20 reais, um único morango. Que não é nem lá essas coisas, né? Coisa mais simples do mundo de fazer. Minha avó fazia docinho de uva pra gente no aniversário. E a gente só comia no aniversário. Então, assim,
um gasto desnecessário, né? E as pessoas enlouqueceram por causa do tal do morango. Isso é complicado, né? Quando tem essas febres. Eu acho que isso é muito mais complicado, por exemplo, do que o início da nossa conversa aqui sobre gastos pequenos. Não que você não tenha que lidar com isso, claro, porque eu acho que você deve ter feito alguma planilha em algum momento e deve ter juntado o quanto deu, né? Você já fez isso? Você tem uma planilha aí que você começou a fazer o levantamento de gastos pequenos? A gente fez aqui assim, a gente disse que é o contra-ataque do fechamento do ralo. O que a gente tem que fazer para consertar esse balde, né, que está furado? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui em casa foi pegar a semana e a gente pegou um catálogo mesmo, uma planilha, e a gente colocou tudo que a gente vai gastar durante a semana. Então, a gente fez um planejamento do que poderia gastar, né? Até no caso, como o básico que a gente usa aqui é combustível, um pão se houver necessidade de comer fora, um lanche se houver necessidade de comer fora. Fora isso, tudo que for gastar de extra, a gente tem que anotar. Então, eu falo muito para o meu marido assim, olha a tua bala, o teu chiclete, não vai deixar de anotar, porque ele consome e isso vai embora. Então, a gente passou a anotar tudo. Então, isso deu, assim, uma organização melhor na nossa consciência, onde eu consigo hoje receber uma mensagem aqui dos aplicativos do Mercado Livre, do Mercado, do outro, como é, o da Shein, da Shopee, eu consigo receber essas informações, olhar, achar muito bonito e realmente é lindo. Mas esse preço está maravilhoso, mas eu não preciso disso nesse momento. E aí eu saio daquilo ali. Isso foi uma técnica que a gente colocou aqui em casa e olha, eu acho que está funcionando, hein? Legal. Pô, eu acho que isso é uma coisa legal. A gente dá uma olhada nesse tipo de coisa. Mas você falando aqui, eu estou pensando em algumas coisas, né? A gente não pode ser muito radical também. Não vou comprar nada, né? Não posso sair fora, não posso pular fora. Mas eu vejo essa história dessa consciência um pouquinho maior do que isso. É legal a gente ter outras coisas? Sim, a gente não vai ficar se privando. Mas como é que você, por exemplo, pode pensar em ter um gasto mais limpo? Vamos dizer assim, poxa, eu saio, vou pro restaurante e inevitavelmente a gente olha o menu de um restaurante, de uma lanchonete, qualquer coisa parecida, a gente vê sempre pelo lado direito, naquela coluninha do lado direito, né? Que é onde estão os preços. A gente raramente vê o que a gente realmente quer comer. Não é uma coisa legal também a gente ficar se privando. Como é que o que você está fazendo para poder ter uma liberdade financeira maior, para poder gastar de uma forma que você quer? Porque os ralos a gente está identificando nesse primeiro momento para conseguir economizar, certo? Como é que você está fazendo, Vânia? Você tem alguma estratégia aí?